Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje nós vamos para mais uma aula de português. Vamos aprender sobre um novo gênero textual? Será que vocês vão acertar que gênero é esse? Vamos ver, hein? Vamos falar sobre o conto? Vocês lembram? Conto de fadas, conto da Branca de Neve. É isso aí mesmo. O conto é uma narrativa. O texto precisa ter algumas coisinhas para ser considerado um conto. Ele precisa ter um narrador. O narrador é quem está falando a história. Ele precisa ter personagens. Então, o narrador, ele vai falando sobre os personagens. O enredo. O que significa o enredo? Enredo significa o que está acontecendo com aqueles personagens da história. Ele precisa ter um espaço. A história precisa acontecer em algum lugar. E ele precisa também falar sobre o tempo. Quando é que estão acontecendo as coisas? O conto, ele usa muita imaginação. A gente pode falar uma coisa que é real e uma coisa que não é real. Mas mesmo assim, ela precisa acontecer. Ela precisa ter início, meio e fim. Esse é o conto. Lembra que normalmente nas historinhas tem assim, e viveram felizes para sempre? Porque significa que essa historinha tem fim. Agora vamos ler um exemplo de um conto. Abram o livro didático nas páginas 136 e 137 e acompanhem a leitura. Agora vamos ler comigo o conto O Cão de Lia. Esse conto, ele narra a história de uma menina e seu cãozinho. Preste atenção nas personagens e nos acontecimentos narrados. Vamos lá, O Cão de Lia. No dia em que Lia leu a história daquele cachorro, ficou fascinada. Chegou para a mãe e disse: Mãe, quero um cachorro igual ao do livro. E a mãe, sensata como a maioria das mães, respondeu: Minha filha, os cachorros reais não são iguais aos das histórias. Para começar, os das histórias ficam ali paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete e pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapato e, quando cismam, rosnam ou até mordem. Já pensou nisso? Mas, mãe, eu quero um cachorro como este aqui. Minha filha, isso é ilusão. Cachorro de verdade dá trabalho. Mas eu quero ter trabalho. Você não vai limpar a sujeira, dar banho, ensinar, vigiar, passear com coleira, vai? Vou. Eu limpo, dou banho, ensino, passeio, faço tudo. Isso é relativo, minha filha, muito relativo. Mãe, o que é relativo? Relativo é tudo aquilo que está em relação com alguma coisa. Coisa esta que pode mudar de acordo com a relação que ela tenha com uma terceira coisa. Se está confuso, vou explicar. No dia em que tiver outras coisas mais interessantes ou importantes para fazer, você não vai querer passear, cuidar, limpar, porque não vai ter tempo nem vontade, ou simplesmente vai estar cansada. Mas e se o cachorro for um cachorro relativo? Não existe cachorro relativos. Como não? E se o meu cachorro de verdade, por causa do amor e dos cuidados que eu vou dar para ele, ficar maravilhoso, você deixa? A mãe encurtou a conversa. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. Lia, teimosa, juntou um ano de mesada e comprou um cachorro parecido com o do livro. Mesma raça, mesma cor, mesmo jeito. Levou-o para casa, deu a ele um nome, uma coleira, carinho, atenção, banho e comida. O cachorro fez pipi no sofá, cocô no tapete, roeu as sandálias de borracha, fugiu para a rua e ainda comeu 3 peixes do aquário. Foi dose. Por um tempo, Lia fez tudo para educá-lo. Limpou, passeou, conversou, ensinou, vigiou. Mas foi só por um tempo. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia, porque
chegou a época das provas. Lia está muito ocupada e a mãe quem dá banho, alimenta, limpa, passeia, cuida, enfim, educa. Mãe é mãe e promessas são muito relativas. Após a leitura do conto, vocês irão fazer a compreensão do texto que se encontra nas páginas 138 e 139 do livro didático. Fiquem sabendo o seguinte: no conto há narrador e personagens. O narrador conta a história. As personagens participam dos acontecimentos narrados. Boa aula e até a próxima! Agora, vamos para a nossa aula de geografia, que será sobre relações entre campo e cidade. Vocês devem ter percebido ao longo do estudo desta e da unidade anterior, que a cidade e o campo se relacionam constantemente, trocando produtos e serviços. Da cidade saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo, como roupas, calçados, ferramentas, máquinas e livros, por exemplo. Os habitantes do campo também utilizam muitos serviços encontrados nas cidades, serviços bancários, de saúde, de correio, entre outros. Do campo sai grande parte dos alimentos consumidos pelos habitantes das cidades, como frutas, hortaliças, leite, carne, entre outros. O campo também fornece muitas matérias-primas para as indústrias. Após a leitura do texto acima, vocês irão responder apenas uma questão que se encontra aí na página 83, que diz o seguinte: que produtos o campo fornece à cidade? E a cidade, que produtos ela fornece ao campo? Então, na leitura acima, vocês vão encontrar a resposta, ok? Beijos e até a próxima aula.